Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo top de linha aqui do Eletrônica Fácil. Sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, sistemas embarcados, Arduino, soldagem e muito mais. E hoje eu tenho mais uma dica aqui espetacular para deixar você cada vez mais faixa preta no mundo da eletrônica. Então, se você não quer perder qualquer conteúdo que a gente faz com muito carinho aqui para todos vocês, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, tá bom? Não esqueça de baixar o seu e-book de mais 270 páginas aqui no cursoeletronicafácil.com.br. Os links estão aqui na descrição do vídeo, fechou? Dito isso, é hora de mais um conteúdo, mais um insight, faixa preta, feito com muito carinho do fundo do coração para todos vocês. Beleza? Vamos nessa! Uma das aplicações mais usadas do transistor na prática é a amplificação do sinal da base, uma amplificação do sinal de corrente muito baixinho na base para virar uma corrente maior lá no coletor. Correto? Com a finalidade de você receber um sinal de baixa potência e amplificar esse sinal com, vamos dizer assim, beta vezes, né? Deixa aí a hashtag nos comentários beta vezes. Por que beta vezes? Porque o beta é a letra que representa o ganho do transistor, também chamado de HFE, tá bom? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que às vezes você usar um transistor de beta 100, por exemplo, e você entra 1 mA na base, então você vai controlar uma corrente de até 100 mA lá no coletor, porque a corrente do coletor é a corrente da base vezes o ganho do transistor, tá bom? E o que acontece? O coletor do transistor ele vai abrigar, quando ele trabalha como chave, a carga que você quer controlar, a carga que o dispositivo digital sozinho não conseguiria acionar devido à sua baixa potência. Por isso, então, foi selecionado um transistor. E qualquer carga que você vai controlar, seja ela uma fita de LED, um motor de corrente contínua, um sistema sonoro, tá? Um conjunto de lâmpadas, uma resistência de aquecimento, a bobina de um relé, a bobina de um motor de passo, seja o que for, tá? Toda carga ela tem uma tensão e uma corrente, que vai gerar uma potência de trabalho, tá bom? E o transistor, ele deve ser compatível em relação às variáveis dele de coletor e emissor com as características da carga que ele está controlando, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que se você vai controlar a bobina, né, um indutor, seja de um relé, do solenoide, seja do que for. Essa bobina ela vai consumir uma tensão de 24 volts, tá bom? E uma corrente de 100 mA, por exemplo, ok? O seu transistor nos parâmetros de IC, que é a corrente do coletor, tem que suportar uma corrente de mais de 100 mA. Por quê? Porque o coletor é aquele que vai conduzir e vai suportar a corrente da carga quando o transistor estiver polarizado corretamente, quando ele estiver em saturação, tá bom? Então, nesse caso, o solenoide 24 volts 100 mA, o coletor tem que suportar os 100 mA, tá bom? E é claro que você não poderá escolher um transistor na prática que suporte apenas 100 mA. Por quê? Porque está muito em cima, né? Então, obviamente, você vai jogar aí pelo menos de 10 a 15% a mais, né? Por quê? Porque qualquer carga no decorrer do tempo, ou por uma sobretensão, ou por qualquer coisa do tipo, pode vir a ter os seus parâmetros funcionando numa margem de tolerância, né? E uma margem de tolerância de 10, 15% já é uma boa margem, tá? Ok? Professor, posso usar 20%? Pode, né? Então, se o transistor suportar, por exemplo, 120, você conduzir uma carga de 100, pô, tá tudo bem para ele, tá? Pode usar um transistor que suporte 200 mil? Pode, fica a critério do projetista. O que você não pode é usar uma bala de canhão para matar uma formiga, tá bom? Deixa a hashtag bala de canhão para matar uma formiga. Por quê? Porque tem gente que, é muito engraçado isso, né? As pessoas memorizam os códigos dos transistores e só querem usar aquele, né? Então, o que tem muito no mercado? Ou a galera usa o BC548 ou o 558, e daí vai, por exemplo, um BD136, 137, e aí vai para o TIP 122, né?
E aí você vai de um transistor aí que suporta 500 mA, por exemplo, de 1 ampere para 5 amperes. E aí na preguiça a pessoa precisa conduzir 1 ampere de corrente. Aí vai e mete um chip 122. Bom, tá tudo bem. Suporta lá os seus 5 amperes, tá bom? Mas não vai colocar um transistor de 10 amperes para conduzir 1 ampere, porque daí você está superdimensionando o seu projeto. E qual que é o problema do superdimensionamento do seu projeto? Você sempre está deixando ele muito mais caro do que deveria, tá? Nada de errado se você decidir fazer isso, ele vai suportar 1 ampere, 100 mA, porque ele consegue conduzir até os 10 amperes, mas é uma bala de canhão para matar uma formiga, é muita capacidade para o pouco trabalho que deve executar, né? Ok? E o que acontece? Acontece o seguinte, em relação à corrente do coletor, se você colocar um transistor que não suporte a corrente de coletor da carga, o que vai acontecer? Esse é um dos fatos que mais queima os transistores, tá? No momento que ele estiver em saturação, que é quando ele trabalha com chave fechada, ele vai conduzir a corrente da carga continuamente, tá? Então conduz. E toda vez que passar uma corrente maior que ele suporta, vai gerar o efeito Joule lá na região das ligações semicondutoras, dos cristais P e N, né, lá na junção, tá? Então vai aquecendo o transistor. E aí vai chegar um momento que, devido a ele ter que conduzir a corrente de coletor maior do que ele foi feito para suportar, ele vai entrar em curto-circuito, tá bom? A chance de ele entrar em curto-circuito nesse caso é muito grande, então acaba juntando tudo e ele deixa de ter um trabalho como semicondutor e passa a trabalhar basicamente como um condutor direto, tá? Então, uma das causas do curto-circuito no transistor é ele estar conduzindo a todo momento uma corrente IC maior do que ele foi feito para suportar. Então, vale muito a pena tomar cuidado com isso, tá bom? Beleza? Então, se um transistor, olha só essa sacada, se um transistor numa placa ele entrou em curto e você vê o código dele lá, BC 777, um exemplo, tá, gente? Beleza? Só para vocês entenderem. O que você faz? Olha para o código, vê o datasheet dele, quanto que as correntes de coletor? 220 mA. Tá, daí você pega, olha na placa, tá, mas o que esse cara aqui está controlando? Puta, tem uma resistência de aquecimento aqui a tensão tinha que estar tal. E aí você percebe, por exemplo, ali que está muito em cima os parâmetros. Que se você colocar um outro BC 777, né, como exemplo, isso aí pode vir a gerar um problema. O que você pode fazer? Você pode tentar achar um equivalente que tenha os mesmos parâmetros ali de VBE, VCE de saturação, tá? Corrente de coletor, potência de coletor, tá bom? E você pode colocar um que tem um pouquinho a mais para você evitar esse problema lá na frente. Ou colocar o mesmo, não vai colocar um que suporta menos corrente. Não pode ficar saindo, achei um transistor, no mesmo package, nossa, do mesmo tamanho, igualzinho esse aqui, vai para cima que vai dar certo. Não, não é assim. Tá? Não vai no chutômetro. Chutômetro em eletrônica, em elétrica, gera explosão, gera mau funcionamento, você até vai piorar o funcionamento do equipamento, tá? Então, toma cuidado com o técnico chutômetro, hein, gente? Beleza? Desculpa, vamos lá. Então, o parâmetro IC, a corrente de coletor acima do normal, é o que faz o transistor entrar em curto, tá? Então, toma cuidado com isso. Outra coisa que pode fazer entrar em curto também é a potência do coletor. Por que, Rodolfo, está falando isso? Por quê? Vamos lá. As pessoas acabam esquecendo desse detalhe, tá? Então, às vezes você acaba fazendo um circuito de dimensionamento com um transistor bipolar e passa lá uma corrente de coletor. Toda vez que passa uma coletor pela região CE, que é a região coletor emissor, você tem uma queda de tensão ali chamada de VCE, tensão entre coletor e emissor, tá? E essa tensão coletor-emissor que está entre o terminal coletor e o emissor, vezes a corrente, vai dar a potência que vai ficar nesse terminal aí. Então, às vezes o parâmetro de IC, corrente de coletor, está ok, mas o de potência, que é o PC, né, ou PD, está fora. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você, por exemplo, se o VCE for de meio volt, tá bom? O VCE for de meio volt e está passando no coletor 1 ampere. Qual que é a potência do transistor ali do coletor? É a corrente do coletor vezes a tensão VCE.
Então fica 1 ampere vezes meio volt, que dá meio watt. Se no datasheet está falando, não, suporta meio watt, tranquilo, pô, beleza, então tá tudo bem, tá meio no limite, né, mas beleza. Se você olhar no datasheet e ele tiver uma potência, por exemplo, de 400 miliwatt, então, opa, então já tem que ligar um sinal de alerta, né? Porque se a potência está ficando muito alta, isso pode vir a gerar o aquecimento ali também, e também fazer o transistor entrar em curto-circuito, tá? Olha só, às vezes a galera dimensiona errado a corrente da base, então não faz os cálculos por preguiça, sai colocando qualquer tipo de resistor na base, tá? E aí você não faz o transistor saturar corretamente. O que é saturar corretamente? Ele entrar num estado de chave eletrônica onde a queda VCE seja a menor possível. Então, se você coloca uma corrente mais alta do que deveria na base, ele não consegue amplificar tanto no coletor, e uma reação natural do transistor é o aumento do VCE. Tá bom? Então, o que acontece? Às vezes, você planejava um VCE de meio volt, aí você vai ver que está 1 volt. Por que isso pode estar acontecendo? Isso pode estar acontecendo devido à baixa saturação do transistor, tá? Então, o resistor da base pode estar um pouquinho alto, tá bom? Ou você fez um cálculo errado, ou não usou o ganho correto para fazer o dimensionamento, tá? E aí o que acontece? Opa, veja, se você está com 1 ampere de corrente lá no coletor e 1 volt entre VCE dá 1 watt, e aí se o transistor suporta, por exemplo, 500 mW, 600 mW, 700, 800, 900 mW, isso vai gerar no longo prazo a queima do transistor. Não vai queimar imediatamente, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente está falando de uma queima gerada por sobreaquecimento. E o sobreaquecimento, ele não leva a queima imediata, mas ele vai levar a queima... Quanto mais você usar a placa, a tendência é ela vir a queimar no longo prazo, tá bom? É lógico que se, por exemplo, tiver um negócio exorbitantemente, então, por exemplo, tá o dobro do que ele suporta, o triplo, 5 vezes mais do que ele suporta, aí o aquecimento vai ser muito maior, o que vai fazer com que ele queime muito mais rápido, né, pessoal? Então, quanto maior é a sobrecarga, mais rápido vem a queima. É a mesma coisa você lá na academia. Você vai lá, levanta lá 5 vezes mais peso que você suporta, a sua lesão vai acontecer muito mais rápido. Se você levantar um pouquinho mais do que você suporta, pode no longo prazo vir a machucar o seu músculo, né? Romper o seu músculo, né? Um estiramento, enfim, tá? Então falamos aí do cuidado que tem que ter com o IC. Falamos aqui sobre a potência do transistor lá no coletor, que é a corrente vezes a tensão VCE. E para fechar a nossa análise de hoje, uma outra coisa que vem a queimar o transistor também é a tensão VCE, só que não o VCE de saturação, é o VCE letra O, tá bom? VCE letra O, grava aí, tá? VCE letra O. O que é o VCE letra O? VCE é tensão entre coletor e emissor. Letra O é quando a base está open, quando a base está aberta, ou seja, quando você polarizou o transistor para não ele entrar em corte, para não entrar em saturação, ele entrar em corte, ou seja, ele desativar a carga que está no coletor, ele entrar em aberto entre coletor e emissor. E vocês sabem muito bem que todos os semicondutores, né, os dispositivos semicondutores, o diodo, os elementos chaveadores aí de potência, quando ele está polarizado reversamente ou polarizado de forma errada, ele entrando em chave aberta, ele vai tender a possuir uma resistência infinita. No caso do transistor, quando você polariza a base de forma a trabalhar ele como chave aberta entre coletor e emissor, você vai ter essa chave aberta funcionando, obviamente de um terminal para o outro vai possuir uma resistência infinita e ele vai tender a absorver toda a tensão da sua fonte, seja ela 10 volts, 5 volts, 20 volts, 100 volts, 200 volts, 300 volts, tudo vai ficar no coletor emissor. Então essa é a característica, quando ele está em saturação, a tensão VCE chega, tende a 0 volts, então 0.3, 0.4, 0.5, tá? Quando ele está em aberto, ele absorve toda a tensão entre o coletor e o emissor. E aí, o que acontece? Às vezes as pessoas esquecem disso e colocam lá um BCzinho para todas as aplicações, e não é bem assim. Por quê? Porque se você está trabalhando com uma carga que está a todo momento em 24 volts,
Quando ela está desligada, o transistor irá absorver os 24 volts. Então, o que significa isso? Que ele deve, lá no datasheet, suportar o VCEO de pelo menos 24 volts, mas já coloco de 30, né? Por quê? Porque já vou falar o porquê, mas ali pode ter surto de tensão. Você pode ter uma tensão induzida lá que vai a longo prazo queimar o seu transistor também, né? Ok? Então o VCEO ele tem que ser maior ou pelo menos igual à tensão da carga que está manipulando, mas eu considero sempre maior, tá, gente? Beleza? Então está trabalhando uma carga 24 volts, VCEO de pelo menos 30. Ah, estou vendo uma carga de 50 volts. Pô, coloca um VCO que suporta mais do que 50, uns 60 volts. Procura um transistor que esteja dentro dos parâmetros. Tá bom? Ah, posso colocar um VCO, um transistor com VCO que suporta 100 volts? Pode, tá tudo bem, beleza, tá? Se a corrente do coletor, lá todos os outros parâmetros estiver dentro também, tá tudo certo, tá bom? Então, se você coloca um transistor que quando em aberto suporta um VCO menor do que aquilo que ele vai absorver, o transistor está fatalmente condenado a entrar em aberto. Por que entrar em aberto? Porque daí, quando o transistor ele absorve uma tensão maior do que ele suporta, você faz com que exista ali um distanciamento, né, da nossa querida barreira, na nossa camada de depressão entre o que está o N e o P. E daí vai distanciando até chega um momento que gera uma ruptura ali. Tá bom? Então você gera essa ruptura. E essa ruptura é como se fosse uma mini explosão do cristal. Essa explosão do cristal faz com que ele entre em aberto. O que é aberto? Ele não conduz nunca mais. Ele não conduz mais. Ele vai ser uma chave aberta infinita. Então, se o transistor entrou em modo aberto entre o coletor e o emissor, fique bem ligado que o que pode ter gerado isso aí é um excesso da tensão VCE quando ele está desativado, quando ele está desligado, tá bom? Ok? Deve estar se perguntando assim, pô, Rodolfo, mas eu dou uma olhadinha lá no datasheet lá e o meu transistor suporta 30 volts e o meu relé é de 24. Então tá tudo bem, né? Então eu falei, depende. Por quê? Porque quando você está chaveando, ligando e desligando cargas indutivas, inclusive eu mostro isso no curso de eletrônica fácil, no módulo do relé, com osciloscópio, de forma espetacular, né? Quem não assistiu ainda, assista lá o módulo dos relés, tá, gente? Vocês vão ver tudo isso que eu estou te falando aqui na prática, tá bom? Toda vez que você energiza um indutor com corrente contínua, com DC, no momento que você desliga ele vai gerar uma coisa chamada F100. O que é o F100? F100 é a força contra-eletromotriz. Ou seja, é uma tensão induzida na polaridade contrária à natural do indutor. O que quer dizer? Que quando você energiza ele com 24, você está carregando o indutor com ali a circulação de corrente, geração de campo eletromagnético, ele armazena energia em forma de campo magnético ali, na bobina. Quando você tira a energia do indutor, ele vai pegar todo esse campo magnético e vai expulsar ele no sentido contrário, o que vai gerar uma corrente circulando no sentido contrário e uma tensão por consequência também. E essa tensão, dependendo do número de henries, microhenries, milihenries, que é a indutância do seu indutor aí, ela pode vir a chegar, essa tensão contra-eletromotriz, essa força contra-eletromotriz, tensão induzida no sentido, na polaridade contrária, até 10 vezes a tensão nominal do seu indutor. Olha que louco, né? Então, um indutor é uma bobina de 24 volts, pode chegar a induzir até 240 volts de forma reversa, de forma de ter uma polaridade invertida. Então, olha que louco. E, obviamente, essa tensão, quem vai aguentar o reg é o transistor. Então, fera isso, né? E aí, o seu transistor, se tiver esse potencial lá no coletor, ele vai vir a queimar fatalmente. Ah, professor Rodolfo, mas isso aí que você falou acontece em nanosegundos, em microsegundos. Tudo bem, filho. É rápido, né? Mas é rápido e fica ligando e desligando a todo momento. Isso aí vai magoando, vai minando lá o transistor e ele vai entrar em aberto de uma hora para outra e o seu sistema pode vir a parar de funcionar. Interessante, né? Então, pessoal, tomem cuidado com isso.
tá bom? Com a tensão induzida no sentido, na polaridade invertida, nos elementos chaveadores lá que estão controlando os bobinas, os indutores. Sabe uma carga que tem uma F100 altíssima? Bobinas de válvulas eletrohidráulicas. Então, para a galera que trabalha com hidráulica aí na indústria, atuadores hidráulicos, né, válvulas com solenoide, válvulas hidráulicas com solenoide, tem solenoides que chegam a consumir uma corrente nominal de quase 2 amperes cada uma. E aí 24 volts, com uma indutância altíssima para poder mudar o carretel interno da válvula eletrohidráulica para que ela consiga mandar o fluxo de óleo ou para um lado ou para o outro para o atuador de dupla ação funcionar com sucesso, né? Então a indutância tem que ser muito grande para gerar um campo muito grande lá. E a corrente tem que ser muito grande também. E aí, quando você liga e desliga esse cara aí, os picos são altíssimos. Inclusive, tem um vídeo também no canal sobre isso, vale a pena pesquisar. E aí você pode vir a queimar o elemento chaveador, então tem que tomar muito cuidado. Inclusive, tem pessoas que usam saídas transistorizadas de CLP para fazer o acionamento diretamente dessas solenoides aí. Isso aí é basicamente um assassinato, né, da saída transistorizada do CLP, dá até dó. Então não faça isso, sempre use uma interface optoacoplada, transistorizada para proteger o cartão do seu CLP aí. Tá bom? CLP é controlador lógico programável, tá, gente? Beleza? Então, excesso de corrente de coletor, excesso de potência no transistor faz ele entrar em curto pelo sobreaquecimento. Excesso de VCO, o que faz com que aconteça? Gera ruptura pela alta tensão, pela polarização inversa das regiões semicondutoras, ele entra em aberto e aí o seu transistor também para de funcionar. Então eu falei que ia colocar aqui apenas um defeito, né? Uma das causas, mas eu falei 3, me perdoem, viu, gente? Mas quanto mais conhecimento, melhor. Não é mesmo, galera? Beleza? Então, isso. Professor Rodolfo, mas como que eu soluciono o problema lá da força contra a eletromotriz? Aí você vai no Eletrônica Fácil ou no curso de Eletrônica Fácil, no módulo dos relés. Assiste lá, tem uma dica lá muito fera. Tá bom? E se o aluno aqui, vocês estão ouvindo aqui, já coloca aqui para mim nos comentários aí como que a gente resolve esse problema aí da força contra a eletromotriz dos indutores. Beleza? Show de bola, pessoal. Esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração, sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento, sobre aquele conteúdo ultra mega importante para fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal, no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido muito. Deixa aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse conteúdo, desse insight faixa preta. Beleza? Hashtag aprendi professor. E claro, se você quiser fazer um curso completo de eletrônica conosco, receber muito mais conteúdos como esse e muito mais, acessa aí o link aqui na descrição do vídeo no curso de eletrônica fácil.com.br. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil. Juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, tá bom? E para encerrar, lembra sempre, se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar o mundo melhor para todos, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto e até mais!